Esse homem teve um encontro real com seres de luz em uma estrada na França. Olá, pessoal! Naquela madrugada silenciosa de julho de 1951, a pequena cidade de Orange, no sul da França, dormia sob o frio típico do interior, enquanto um jovem de 19 anos, chamado Pierre Monet, pedalava sozinho por uma estrada deserta. Ele voltava para casa depois de visitar sua noiva, como fazia com frequência. A bicicleta rangia suavemente a cada pedalada, e o som dos grilos preenchia o silêncio noturno com um ritmo constante. Quando passou pelo relógio central da cidade, notou que eram exatamente 1h30 da manhã. Tudo indicava que seria apenas mais uma noite comum, até que, de forma repentina, tudo mudou de maneira impossível de explicar. Sem perceber qualquer transição, Pierre notou que não estava mais onde deveria. Como se tivesse sido arrancado do trajeto original, de repente se via a vários quilômetros dali, parado diante de um terreno coberto por areia e cascalho, cercado por árvores altas e silenciosas. A confusão tomou conta de seus pensamentos. Ele não lembrava de ter pedalado até ali, nem de ter feito qualquer desvio. O tempo parecia ter sido apagado, e a paisagem ao redor era de um silêncio absoluto, quase opressor. Nem o vento, nem os insetos, nem mesmo o som do próprio corpo. Tudo havia desaparecido em um mutismo inexplicável. Com os sentidos em alerta, mas estranhamente sereno, Pierre sentiu que algo o conduzia, como se uma força invisível guiasse seus passos. A sensação era de que não tocava completamente o chão, e seu corpo parecia leve demais, como se flutuasse sem esforço. O sentimento de inquietação foi, aos poucos, sendo substituído por uma calma profunda, hipnótica, que o envolvia por inteiro. Ele começou a caminhar lentamente sobre o cascalho, sem ruído algum, e foi então que viu, a cerca de 60 metros adiante, uma luz intensa que parecia vibrar no ar. A luz vinha de um objeto metálico, claramente não pertencente a este mundo. Era um disco flutuante, com cerca de 15 a 20 metros de diâmetro, e uma cúpula superior abobadada. A cor era um branco azulado que emitia um brilho constante, mas sem uma fonte luminosa aparente. Não havia lâmpadas nem refletores. Era como se o metal em si emanasse luz, viva e pulsante, reagindo à presença de Pierre. Diante daquela cena, o tempo parecia ter parado. O silêncio ao redor se intensificava à medida que ele se aproximava, como se a realidade estivesse sendo recalibrada ao redor daquele fenômeno. Foi então que ele os viu. 4 figuras humanoides estavam paradas, lado a lado, à frente do disco. Tinham cerca de 2 metros de altura, corpos esguios e fortes, e longos cabelos loiros que caíam sobre os ombros. Estavam descalços e vestiam roupas metálicas ajustadas ao corpo, como se fossem feitas de um tecido desconhecido que se fundia à pele. Não havia expressões visíveis, mas os gestos suaves e sincronizados transmitiam uma presença consciente, que observava Pierre com atenção silenciosa. Tudo neles era harmonia, desde o modo como se posicionavam até a forma como levantaram lentamente os braços em direção a ele. Quando os 4 seres estenderam as mãos com as palmas voltadas para cima, Pierre sentiu o corpo congelar por um instante. Um medo súbito atravessou seu peito, instintivo, mas foi imediatamente substituído por uma paz profunda, que o fez esquecer do perigo. Foi nesse momento que ele ouviu, dentro da própria mente, uma voz clara e precisa. Não eram palavras no sentido convencional, mas pensamentos puros, transmitidos como impulsos mentais. As mensagens chegavam completas, sem ruído, sem dúvida, como se fossem parte dele mesmo. Era uma comunicação impossível de descrever com precisão. Durante cerca de meia hora, Pierre recebeu o que descreveu como uma enxurrada de conhecimento. Ideias sobre equilíbrio, harmonia, o lugar da humanidade no universo e advertências sobre a violência e a destruição que os humanos causavam entre si e ao planeta. Ele compreendia os conceitos com clareza absoluta.
mas depois achou impossível traduzi-los em palavras. Os seres disseram que a nave emitiu radiações que poderiam ser letais para organismos humanos não sintonizados com sua frequência energética, e que, por isso, todo contato era cuidadosamente controlado, limitado apenas àqueles que pudessem suportar. Entre as mensagens que conseguiu reter, uma se destacou com força. Os seres garantiram que desejavam o bem de todas as formas de vida, mas que não tolerariam hostilidade. Prometeram ajudar Pierre a regenerar suas células, oferecendo-lhe a possibilidade de viver até os 120 anos, sem doenças e com plena lucidez. Contudo, o procedimento seria realizado sem que ele soubesse. Explicaram que, para protegê-lo, bloqueariam as memórias relacionadas à experiência dentro da nave. Tudo seria esquecido, exceto por fragmentos que emergiriam com o tempo, quando ele estivesse preparado. Pouco depois, Pierre notou que uma abertura havia se formado na lateral do disco. Dela emanava uma luz branco-alaranjada, intensa e difícil de encarar diretamente. As 4 figuras entraram por essa abertura com movimentos suaves, sem emitir som algum. O brilho aumentou por um instante, preenchendo todo o campo de visão de Pierre. E então, no momento seguinte, tudo havia desaparecido. O jovem estava novamente na estrada escura, sozinho, com a bicicleta sob as mãos, como se nada tivesse acontecido. O ar frio voltava a tocar sua pele, e os sons da noite retornavam aos poucos. Ele olhou o relógio de pulso, ainda confuso. Era 1h30 da manhã, o mesmo horário de antes. O relógio da cidade, ao longe, também marcava exatamente o mesmo tempo. Como isso seria possível? Pierre não sabia o que pensar. Montou na bicicleta e pedalou em direção à casa da família, ainda em estado de choque, sem sentir qualquer cansaço ou dor muscular. O corpo parecia leve, quase anestesiado. O caminho que normalmente o deixaria exausto foi vencido com facilidade. Mas, mesmo com a calma física, sua mente estava em ebulição, tentando entender o que havia acabado de presenciar. Ao chegar em casa, entrou em silêncio e foi direto para o quarto. Não conseguia dormir. Nas horas seguintes, sentiu o corpo pesado, como se algo o puxasse para dentro de si mesmo. Pensamentos desconexos vinham e iam, e a confusão aumentava. No espelho, seus olhos pareciam diferentes, mais atentos, mais vivos, como se tivessem visto algo que o resto do mundo ignorava. Tentou racionalizar o ocorrido, dizendo a si mesmo que poderia ter sido um desmaio, uma alucinação causada pelo cansaço ou pela emoção da visita à noiva. Mas havia algo que não se encaixava. A lembrança era clara demais. O silêncio absoluto, a luz pulsante, os seres de cabelos loiros e a comunicação mental não pareciam um sonho. A sensação de ter estado em outro lugar, em outra realidade, era forte demais para ser ignorada. E então veio a confirmação final. Ao comentar com a mãe que havia chegado em casa exatamente à 1h30, ela, sem hesitar, confirmou. Disse que o viu entrar com a bicicleta, no mesmo horário de sempre. Nada indicava que ele havia desaparecido por 40 minutos. Aquilo foi a prova que faltava. Algo realmente havia acontecido naquela estrada. Nos dias que se seguiram, Pierre mergulhou em um estado de exaustão e inquietação. O corpo parecia reagir de forma estranha, com variações de temperatura e uma sensação constante de eletricidade sob a pele. As noites eram longas, marcadas por insônia e sonhos fragmentados, nos quais flashes de luz e figuras douradas apareciam diante de seus olhos fechados. Ele acordava com o coração acelerado e uma sensação de que algo o observava à distância, sem hostilidade, mas com um tipo de presença vigilante. Tentava retomar sua rotina, mas a normalidade se tornara impossível, como se parte dele ainda estivesse naquele campo de cascalho, entre o silêncio e o brilho. Com o passar das semanas, Pierre começou a registrar em um caderno tudo o que conseguia lembrar. Desenhou o disco com precisão impressionante e descreveu os seres em detalhes.
O curioso é que, ao escrever, percebia-se guiado por lembranças que não sabia possuir. Era como se as informações surgissem espontaneamente, vindas de um ponto oculto de sua memória. A cada página, uma convicção crescia. Ele realmente havia sido levado para dentro da nave, e seu esquecimento não passava de uma camada protetora imposta pelos próprios visitantes. Essa hipótese o perturbava e, ao mesmo tempo, o fascinava. Havia em sua mente uma certeza inabalável de que o contato havia sido real. Nos meses seguintes, Pierre decidiu não comentar o assunto com mais ninguém. Tinha medo do ridículo, da incredulidade e do peso de carregar uma história que soava absurda mesmo para ele. Mas algo em seu corpo e mente havia mudado. Sentia-se mais saudável, raramente adoecia e notava uma energia incomum para um rapaz de sua idade. As feridas cicatrizavam rapidamente e as dores físicas pareciam desaparecer de forma espontânea. Essa vitalidade anormal, em vez de tranquilizá-lo, o deixava ainda mais confuso. Seria aquilo o efeito da tal regeneração celular mencionada pelas vozes mentais? Ou apenas uma consequência de sua crença no extraordinário? Os anos passaram e a lembrança daquela madrugada nunca se apagou. Durante o serviço militar na Indochina, Pierre vivenciou algo que reacendeu tudo. Em certa noite abafada, um objeto luminoso cruzou o céu do acampamento e pairou sobre a floresta, emitindo o mesmo brilho branco-azulado de seu primeiro encontro. O silêncio que se seguiu foi idêntico, opressivo e absoluto. Nenhum inseto, nenhum som humano. Ele ficou imóvel, com a respiração suspensa, e o mesmo sentimento de paz profunda o invadiu. Soube, sem precisar entender como, que os seres estavam ali. Não havia medo, apenas a sensação familiar de estar sendo observado com benevolência. Anos mais tarde, já de volta à França, Pierre passou a conceder entrevistas e a relatar seu caso a estudiosos e ufólogos. Em todas as vezes, repetia a história com a mesma calma, sem exageros, sem contradições. Dizia não querer convencer ninguém, apenas registrar o que havia vivido. Em 1974, enquanto abastecia o carro em um posto à beira da estrada, 2 homens se aproximaram. Eram altos, loiros, de olhar sereno e trajavam roupas simples. Pierre afirmou reconhecer imediatamente neles os mesmos seres da juventude. Ao cruzar os olhares, uma onda de paz o percorreu, e novamente as vozes surgiram dentro da mente, suaves e claras. A comunicação foi breve, mas intensa. Eles transmitiram que o estavam observando desde o primeiro encontro e que seu papel era apenas o de lembrar à humanidade que a destruição nunca conduz à evolução. Disseram que as civilizações mais antigas haviam aprendido a harmonizar energia e consciência, e que o futuro da Terra dependeria dessa mesma união. Pierre ouviu atentamente, sem mover os lábios, como se o tempo tivesse parado. Quando piscou, os 2 homens haviam desaparecido entre os carros da estrada, deixando apenas o som distante do vento e o eco de uma presença impossível de explicar. A certeza de não estar louco o acompanhou desde então. Em declarações posteriores, Pierre revelou que os seres vinham de Vega, uma estrela distante, situada na constelação de Lira, e que seu sistema abrigava 14 planetas, dos quais 9 eram habitáveis. Ele afirmava que essas civilizações mantinham bases na Lua, em Marte, nas luas de Júpiter e Saturno, e até na própria Terra, escondidas por campos magnéticos que dobravam a luz e interferiam na percepção humana. Dizia que esses locais eram invisíveis até mesmo para aviões e satélites, pois a tecnologia envolvida operava em níveis que a ciência terrestre sequer imaginava. Suas descrições eram tão precisas que intrigavam físicos e astrônomos. Pierre sustentava ainda que essas bases estavam protegidas por ondas que agiam diretamente no cérebro humano, impedindo que qualquer pessoa as percebesse conscientemente. Contava que esses campos vibracionais eram usados para manter o equilíbrio entre dimensões, evitando choques energéticos entre mundos.
Embora muitos duvidassem, outros estudiosos começaram a perceber semelhanças entre suas descrições e relatos de pilotos que testemunharam fenômenos aéreos inexplicáveis. Pierre não buscava fama nem lucro. Falava com serenidade, como alguém que apenas cumpre um dever de testemunhar aquilo que viu. Dizia que o ceticismo era natural, mas que a verdade, cedo ou tarde, viria à tona. Com o avanço da idade, Pierre tornou-se uma figura discreta, quase reclusa. Dedicava-se à jardinagem e à leitura, mas dizia sentir, em certos momentos, a presença dos mesmos seres por perto. Contava que, em meditações silenciosas, ainda ouvia vozes mentais transmitindo mensagens de esperança. Para ele, os visitantes observavam a Terra há séculos, atentos aos rumos autodestrutivos da humanidade. Em seu entendimento, não buscavam dominar nem interferir, mas preservar a harmonia universal, como guardiões invisíveis de um equilíbrio maior. Quando falava disso, seus olhos brilhavam com a mesma convicção do jovem, que décadas antes vira o impossível em uma estrada francesa. Pierre Monnet morreu em janeiro de 2009, aos 78 anos, bem antes da idade prometida pelos seres de luz. Mas até o fim, manteve o mesmo discurso, a mesma calma e a mesma fé no que viveu. Seu caso permanece um dos mais detalhados e coerentes registros de contato já documentados, estudado até hoje por pesquisadores sérios e curiosos. Mesmo que o mundo continue dividido entre a crença e a dúvida, a história de Pierre desafia o senso comum e lembra que a realidade pode ser muito mais ampla do que aquilo que nossos olhos conseguem enxergar. Se essas histórias despertam a sua curiosidade e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.